Olá pessoal, eu sou o Ariel e hoje, junto com a Maria Clara Melilo, a gente vai apresentar o projeto da disciplina de Ecologia de Populações, intitulado de Levantamento Etnobotânico de Plantas Medicinais utilizadas por comunidades quilombolas da região do Cerro de Minas Gerais. Primeiro vocês têm que entender o que é a etnobotânica e por que ela é tão importante para a nossa sociedade. A etnobotânica pode ser dada como uma relação bem íntima entre nós, seres humanos, e a natureza. No caso, em especial, as plantas. A gente tem que civilizações e grupos culturais de todos os conhecidos sempre tiveram alguma relação com o uso de plantas medicinais. Essas plantas podem ser usadas tanto para curar algumas enfermidades ou como método preventivo de alguns sintomas. Também são usadas em rituais religiosos e também, muitas vezes, a maioria das vezes, usadas como padrão alimentar. Na ciência etnobotânica, ela é dada como conhecimento popular dessas plantas e como elas são usadas no meio social. Na imagem, a gente está representando uma comunidade quilombola do Cerro de Minas Gerais e as comunidades quilombolas estão muito associadas à etnobotânica, pois elas utilizam bastante as espécies botânicas que estão ao seu redor. E como essas comunidades detêm esse conhecimento? Isso é simples. Através das gerações, elas foram utilizando essas plantas conforme a necessidade e foram vendo que elas obtinham resultados benéficos, né, em relação à sua saúde ou também dentro dos seus rituais religiosos. Isso foi sendo passado de geração em geração. Dentro das características que está relacionado os benefícios dessas plantas, a gente tem benefícios farmacológicos, que são de redução de sintomas ou cura até mesmo de algumas doenças, e outro também que são os rituais religiosos que são muito importantes para essas comunidades. A prática da medicina tradicional, usando essas propriedades químicas das plantas, ela sofre diversas influências conforme a região, já que cada comunidade pode ter uma questão histórica, cultural, social e até mesmo filosófica, ou também pela disponibilidade do tipo de espécie que vai estar naquela região. Então, elas vão usar cada uma de uma forma. Outro ponto importante que a gente tem que ressaltar é que essas comunidades são bem importantes para a conservação dessas espécies, já que elas fazem o uso, elas acabam protegendo tanto a espécie como a região, e elas têm uma relação muito boa com a natureza do local. E também a gente tem que destacar que a região do Cerro, ela predomina o bioma cerrado, que é um dos biomas mais afetados em relação à perda de espaço territorial e também perda de biodiversidade. Então, outro ponto importante dessas comunidades estarem bem relacionadas com o uso dessas plantas medicinais. Um ponto que a gente tem que deixar bem claro em relação ao uso dessas plantas medicinais é que as suas vantagens adaptativas, como no caso alguns compostos metabólicos, eles são voltados à sua própria defesa e a seus próprios benefícios, e não a ajudar algum ser humano ou algum outro animal, ok? Então a gente vai supor uma situação em que a gente tem uma planta que tem capacidade fungicida, ela tem um metabólico secundário tem propriedade fungicida. Só que ela armazena em grande quantidade esse composto metabólico nos seus frutos. E isso, se algum animal, algum herbívoro se alimentar desse fruto, ele tem uma elevada toxicidade e pode morrer. Então, a gente pode relacionar que esse composto metabólico ele vai gerar uma defesa para essa planta contra a herbivoria e também contra a presença de fungos. Porém, já nas folhas dessa espécie, a gente tem uma quantidade menor desse metabólito secundário, que se for usada por alguma comunidade, alguma pessoa, vai poder extrair de alguma maneira algum benefício daquela planta. Todas essas informações, até o momento, justificam esse projeto, já que ele relaciona
as comunidades quilombolas, que são grandes detentoras de conhecimentos etnobotânicos, os espécimes botânicos, né, que estão relacionados nessa comunidade e as vantagens adaptativas que estão dentro desse grupo de plantas, que também vai ser estudado nesse projeto. Bom, dados esses fatores, o objetivo geral deste trabalho é verificar as espécies botânicas da região do Cerrado Mineiro, promover conhecimentos acerca da importância cultural, social e medicinal que essas plantas desempenham na comunidade humana e também relacionar os compostos metabólicos presentes nos espécimes coletados com as suas vantagens adaptativas. Nossos objetivos específicos são difundir e fortalecer o atrelamento do conhecimento popular ao científico quanto às plantas medicinais, realizar o levantamento dos compostos metabólicos presentes nos espécimes coletados e relacionar as suas vantagens adaptativas, propagar a importância da conservação do cerrado, identificar propriedades medicinais já estudadas e confirmadas pela ciência, catalogar demais usos fitoterápicos de plantas carentes de conhecimento científico, criar uma cartilha explicativa dos compostos ativos presentes nas principais plantas utilizadas pela comunidade e listar os métodos de uso dos materiais botânicos pelas comunidades locais. Materiais e métodos. A região de estudo. As comunidades tradicionais, em função da forte influência do meio natural, apresentam modos de vida e cultura diferenciados. Seus hábitos estão diretamente submetidos aos ciclos naturais e a forma como aprendem a realidade e a natureza é baseada não só em experiências e racionalidade, mas em valores, símbolos, crenças e mitos. Portanto, para esse projeto será utilizada a região do município do Cerro, localizado no Alto Jequitinhonha, estado de Minas Gerais, caracterizada por apresentar 6 comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares. Entrevistas com as comunidades. Para efetuar o levantamento etnobotânico, serão utilizadas entrevistas não estruturadas e informais, juntamente com a observação direta, ou seja, não participante, com o objetivo de obter informações sobre o contexto social das comunidades quilombolas. Posteriormente, numa segunda etapa, serão realizadas entrevistas semi-estruturadas com o auxílio de um formulário a fim de identificar as condições socioeconômicas dos entrevistados e sobre as plantas utilizadas como medicinais. Local de desenvolvimento. Os herbários são grandes ferramentas para fomentar as informações dos grupos botânicos, sendo um instrumento de grande importância na conservação do patrimônio histórico, científico e cultural do país. Desse modo, o projeto consistirá em analisar e identificar materiais botânicos citados pelos entrevistados das comunidades quilombolas presentes na região do Cerro e também identificar compostos metabólicos presentes nos espécimes coletados que estiverem presentes no herbário do Museu de Ciências Naturais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Caso sejam identificadas novas plantas ou haja necessidade de substituir materiais já existentes, dentro dessa área será realizada uma nova coleta, seguindo todo o procedimento padrão de técnicas de herbário. Coleta e suas técnicas. A coleta será realizada com auxílio de podão e tesoura para poda manual e, eventualmente, materiais de coleta alternativos, como escadas, laços e estilingues, para coletar materiais botânicos de difícil acesso, como frutos, que serão armazenados em envelopes de papel ou potes de vidro com etiqueta. Já materiais botânicos secos serão armazenados em sacos plásticos pequenos e, posteriormente, em um saco maior de 50 litros. Sempre que possível, será coletado um mínimo de 5 exemplares de uma planta em seu estado mais perfeito e completo. Todo o material será etiquetado durante a coleta com informações básicas de coleta de campo em etiquetas disponibilizadas pelo herbário para impressão. O acolhimento e integração do material botânico coletado seguirá as normas técnicas do herbário da PUC Minas, em que o material será coletado em uma prensa de madeira com auxílio de jornal, papelão e corda. Estes seguirão para estufa para sua secagem. Posteriormente, será realizada a montagem da ecicata no papel adequado, e então será feita a fumigação da ecicata com um acréscimo de pedaços de cravo e canela, pois os inseticidas botânicos têm a vantagem de proporcionar modos de ação alternativos contra os insetos e reduzir o risco de resistência cruzada. Conforme as técnicas do herbário,
deverá ser produzida uma etiqueta na porção direita inferior com os dados contidos na ficha de campo, que auxiliará na identificação desse material por especialistas. Adiante, esse material deverá ser incluído no acervo do herbário, recebendo um número de tombo e sendo disponibilizado digitalmente através da plataforma Species Link. A classificação da espécie do exemplar deverá ser realizada por especialistas das famílias botânicas. Cartilha de aconselhamento. Durante a coleta de informação na comunidade, será distribuída uma cartilha contendo algumas plantas já estudadas e comprovadas como medicamento natural. Além disso, a mesma apresentará de forma sucinta sobre a necessidade de preservação daquele ambiente e irá conter informações sobre os metabólitos usados nas plantas e suas vantagens adaptativas conhecidas até agora, a fim de trazer um pouco mais de conhecimento científico para as comunidades. Revisão literária. Os materiais já contidos no acervo do herbário do Museu de Ciências Naturais da PUC, assim como os novos materiais coletados, deverão passar pela análise de revisão literária em diferentes bases de dados online, como a Google Scholar, a Web of Science e a plataforma de periódicos da CAPES, a fim de registrar as propriedades medicinais das plantas, suas vantagens adaptativas dos compostos metabólicos presentes e, posteriormente, alinhar os conhecimentos adquiridos com os conhecimentos populares da comunidade. Essas foram as referências usadas para a apresentação. Muito obrigada! Esperamos que tenham gostado. Alguma dúvida?